Olá, vamos continuar então com o nosso curso de planilhas do Google. Dessa vez nós vamos trabalhar com uma ferramenta complementar às planilhas para resolver problemas de análise hipotéticas. Se você já é usuário de planilha eletrônica, com certeza já ouviu falar no recurso chamado Atingir Meta, já ouviu falar do Solver, que são ferramentas que ajudam você, a partir de um resultado conhecido, chegar a um determinado resultado. Então, por exemplo, por estimativa, você chegar a uma determinada situação. Para fazer essas análises hipotéticas, normalmente você demoraria muito criando as variáveis manualmente e alimentando essas variáveis com valores alternados até que você consiga atingir o resultado. Para facilitar, existem alguns complementos, então existem ferramentas que auxiliam isso nas planilhas. Se você observou na nossa planilha de exercícios, nós temos aí uma chamada Atingir Meta, e depois algumas chamadas de Solver, onde eu vou fazer a explicação dos conteúdos, conceitos. Para atingir meta, nós vamos utilizar um complemento que eu localizei, mas eu testei vários antes disso e nenhum deles me atendeu às necessidades para suprir o atingir meta. Na verdade, o atingir meta e o solver para as planilhas do Google vão ser utilizadas pela mesma ferramenta. Clicando aqui então em complementos, nós vamos instalar um complemento na nossa planilha. Para que você possa utilizar tanto o recurso de atingir meta quanto o de recurso do solver, você deve procurar por solver aqui na parte de busca. Eu testei o Linear Optimization, nossa, enroscou tudo aqui. O Risk Solver, o BPI Tools. Esse BPI Tools, inclusive, tem umas ferramentas fantásticas. Aconselho você a testar depois. Olha, 5 estrelas a avaliação dele. XL Miner Analysis Toolpack, Solver e OpenSolver. Eu centrei os testes a essas duas ferramentas e, sem dúvida nenhuma, que esse OpenSolver é realmente o mais indicado para vocês. No caso, eu gostei muito deste aqui. Então eu vou clicar aqui grátis para que ele possa fazer a instalação de suplementos. Existem algumas permissões que ele pede, então nós vamos confirmar aqui o acesso, permissão dele para acessar as nossas planilhas. E mais um instantinho esse suplemento vai ser instalado. Vamos tentar entender com alguns exemplos práticos onde eu utilizaria o solver e aonde eu utilizaria o atingir meta. Se você observar aqui, eu tenho no primeiro exemplo o valor de um empréstimo que é de R$ 14.000, a uma taxa de juros ao ano de 14% para pagar em 36 meses. Esse empréstimo me daria um total de R$ 478 a pagar por mês, totalizando um final de R$ 17.225. Fizemos o uso da função PGTO que já vimos anteriormente também nas aulas das funções financeiras. Mas, observe, digamos que você fez essa simulação do banco e você não consegue pagar esses R$ 478 por mês. Você consegue pagar apenas R$ 300 para o banco. Então, quanto eu poderia emprestar para que a parcela fosse de R$ 300? Essa é uma situação em que você já utilizaria o atingir meta ou o solver para resolver. Nós vamos clicar aqui em complementos, nós vamos abrir o Open Solver e clicar aqui em Open Sidebar, para que ele possa gerar aqui do lado direito a nossa planilha, né, a nossa janela de configurações. Primeiro, para que o atingir meta funcione, você precisa primeiro clicar sobre a célula onde vai ser utilizado, onde tem uma fórmula. E essa célula que ele vai utilizar de base para poder chegar ao resultado. Então, o pagamento é esta célula aqui. No caso, agora, o que eu vou fazer? Eu gostaria de te atingir, deixa eu dar um reset aqui em todos os valores, resetar o modelo, que eu fiz um teste antes, então resetar, sim. Ele está atualizando, agora sim. Então, perfeito. Célula de objetivo, se eu clicar em Update, ele vai pegar a célula que está selecionada, no caso B22. Há três formas diferentes de atingir o resultado. Pelo valor mínimo, o menor valor possível, pelo valor máximo, que é o máximo valor possível, e também pela Target Value, que é o objetivo, o valor do objetivo. Vou clicar aqui em Target e eu posso pagar apenas R$ 300 por mês. Lembrando que, como a função, a PGTO, retorna um valor negativo, então eu vou colocar menos 300 aqui. E as variáveis? Quais são as variáveis que ele vai poder mudar? Quais são as células que ele vai poder alterar? Então eu vou adicionar e vou dizer para ele que a célula que eu quero alterar, veja só, cliquei sobre ela e Update. Ele vai mudar aqui para B19. Então, para chegar ao valor de menos R$ 300, a minha planilha vai alternar os valores da célula B19 até atingir os resultados. E eu posso colocar algumas constraints, ou seja, alguns limites para a minha procura. Como é um caso simples com uma única variável, eu acho que nem vai ser necessário,
Se eu clicar aqui em Solve Model, você vai ver então que ele vai começar a interação dos resultados. Olha só, ele está mudando os valores e ele já chegou num resultado aceitável. Se você observar aqui na parte da tela, ele disse que ele conseguiu chegar a um resultado. Para que eu possa pagar R$ 300 por mês da parcela de financiamento, eu posso emprestar no máximo do banco R$ 8.777,67, a uma taxa de juros de 14% e com prazo de pagamento de 36 meses. Perceberam que bacana? Então, atingir meta permite a você manipular um resultado para chegar em uma estimativa, a um resultado esperado por você. Vamos para o próximo exemplo. Eu tenho 1,85 m de altura e, segundo o índice do MC, eu deveria ter 76,495 kg. Na verdade, eu tenho 112. Usando aí o recurso do Solver, né, para atingir a meta, qual deveria ser a minha altura considerando o meu peso atual? Para fazer isso, então, nós vamos definir que a minha célula de resultado vai ser a do peso ideal. Eu quero definir como target, como destino, 112, e a célula variável vai ser a minha altura. Veja só, vou clicar aqui na altura e vou fazer um update. Perfeito. Com esses três argumentos, eu já consigo fazer aqui com que o solver calcule. Só que tem alguns casos em que o solver não vai conseguir chegar a um resultado de primeiro momento. Olha só. Se nós percebemos aí, o solver ele diz que resolveu e acabou me apresentando uma altura em metros muito, muito inferior. Não é o resultado que eu esperava. Se você quiser testar, nós temos aqui outras possibilidades, outros métodos de cálculo do solver. Esse é o Google App, né, Script Linear Optimization Service. Então aqui tem uma descrição do que ela faz. Eu não sou estatístico, então não posso avaliar para vocês o que é melhor e o que é pior. Então nós temos outros aqui. Eu vou testar esse GNU Linear Programming Kit. Usando esse solver, você vai ver que o mecanismo de cálculo vai alterar. Muitas vezes, o mecanismo padrão do solver não vai resolver o seu problema, então você deve utilizar outro mecanismo. Se nós aplicarmos então agora o solver em cima dessa nova metodologia, pode ser que ele chegue num resultado. Veja só. Vamos esperar um pouquinho. Ele deu aqui várias informações usando o GLPK, então são informações a respeito dos cálculos, eu vou fechar e deu certinho. Para que eu possa manter os meus 112 quilos, eu deveria ter 2,34 m de altura. Então, na verdade, eu não estou gordo, eu estou menor do que eu deveria. Aqui, nós temos um exemplo 3. Vou resetar aqui o modelo. Observe que nós temos aqui um consultório médico e eu gostaria de verificar qual a possibilidade de manter 25 atendimentos diários, só que diminuir o meu tempo ao dia, em vez de 8 para 7 horas de trabalho diário. Com isso, eu quero reduzir o tempo médio de atendimento médico. Se nós mudarmos então aqui, eu quero fazer um update desta célula aqui, eu quero chegar para o valor de 7 horas, e nós vamos adicionar como variável aqui esta célula dos minutos. Então eu vou clicar aqui sobre ela e vou dar um update. Teoricamente, esse recurso seria de fácil cálculo também. Vou tentar resolver o solver. Perceba que quando nós damos um reset, ele volta para o modelo linear. Então perceba que ele está retornando aqui, que o objetivo da minha consulta não é linear. Ele está esperando algo entre 0, né, e 4.000. Você quer rodar aí um modo de checagem linear completo? Eu vou dar sim, não tenho nada a perder, vamos ver se vai conseguir resolver. Se você notou, ele não conseguiu resolver esse problema. Mesmo que eu tente utilizar outra metodologia aqui de cálculo, perceba que esses mecanismos, eles são, não é que são falhos, mas eles podem não chegar a um resultado esperado. Então faça uma análise se você realmente vai aproveitar os resultados gerados por ele. Vamos utilizar o GLPK de novo, olha só, eu vou dar um sim. Eu acredito que ele esteja com um problema aqui na parte de arredondamentos. Vou dar um sim, perceba que ele não conseguiu resolver de novo. Teoricamente, ele não conseguiu resolver esse problema que é simples. Eu poderia colocar aqui 7, e para que eu pudesse fazer esses atendimentos, eu deveria pegar esses 25 atendimentos. Na verdade, eu pegar esses 7 horas e dividir pelos 25 atendimentos, e eu teria o resultado de 0,28 minutos. Seria aí uma proporção de quase... Não deu certo, deixa eu pensar aqui. Atendimentos diários, tempo de atendimento médio, se nós considerarmos 21, vamos lá, isso vezes isso, nós temos dividido por 60.
8 horas e 75, então se eu colocar aqui para mais ou menos 17 minutos, olha só, se eu conseguir aproximadamente 17 minutos cada atendimento, eu vou chegar no resultado. Mas aí o solver não conseguiu fazer esse parâmetro. A outra ferramenta de solver que eu havia testado, existia um botão de opções em que eu conseguia colocar aí um parâmetro para ele. Vamos ver se ele resolve. Assim a gente já testa outro também. Eu vou instalar outro complemento. Este complemento aqui, ele vai ser agora o solver. Vamos abrir aqui solver. Vou abrir este solver, vamos instalar. Apesar dele ter duas estrelinhas apenas aí na reputação, vamos ver se ele consegue resolver esse problema. Às vezes você precisa usar até mais de um complemento para conseguir chegar no resultado esperado. Vamos lá. Ele está instalando, eu vou fechar o OpenSolver. Legal. Vamos abrir aqui complemento, solver, e vamos dar um start. Vamos ver se ele consegue resolver esse problema. Se eu pegar aqui a minha fórmula, eu vou deixar, vamos resetar toda a nossa, reset nossos itens, e vamos programar novamente. O objetivo vai ser esta minha célula B39, e ela tem que chegar ao valor de 7, mudando a célula que tem aqui o total em minutos, que é B38. Se nós dermos aqui os resultados, já está tudo certinho. Vou clicar em Solver. Vamos ver se ele vai conseguir resolver aqui o problema. Rodando a otimização, vamos esperar. Perceba que ele conseguiu chegar no resultado aqui. Ele encontrou uma solução, observe. Não, ele com certeza não conseguiu chegar no resultado. Observe que ele não respeitou que a minha célula B39 tem que chegar no valor de 7. Ele simplesmente multiplicou isso aí por 10. Então, sem dúvida, não é uma boa opção. Só que eu tenho aqui dentro das opções, se você observar, alguns parâmetros, como por exemplo a precisão dele. Se eu mudar essa precisão aqui para um número maior, então eu não terei, acredito, tantos problemas. Vamos lá. Eu posso definir aqui que os números não podem ser negativos, então tem uma série de parâmetros que eu posso passar para o solver. Vamos tentar mandar ele resolver de novo. Há também outras ferramentas de metodologia de resolução do solver. Vamos ver se ele consegue encontrar aqui uma resposta. Como diminuir aqui a célula dele lá, o parâmetro está fora da range, então se eu verificar aqui B39 igual a 7, alterando essa, então com certeza ele não conseguiu resolver o meu problema. Só que aqui, não conseguiu. Então perceba que com o solver eu não consegui chegar na minha resposta. Vamos para o exemplo 4. Nesse exemplo 4, eu fiz aqui de novo uma simulação bancária e o resultado para um empréstimo de R$10.000 foi R$222 de parcela. Eu só posso pagar R$150. Então nós vamos chamar aqui o nosso complemento, o OpenSolver, e vamos abrir aqui a barra lateral. Vamos definir aqui os nossos parâmetros. Vamos resetar todos os campos, eu vou resetar o modelo. Sim. E, de novo, nós vamos programar aqui os nossos parâmetros. A célula de objetivo é esta, então eu vou colocar aqui em Update para ele capturar a célula B47. O valor de destino é menos 150 e eu quero variar a célula do total do imposto. Nenhuma variável, opa, de novo vou cometer aquele erro, né? Então Update para a célula B44. E ao clicar aqui no botão Solve Model, você vai ver que ele vai tentar resolver o meu problema, vai fazer alguns cálculos e ele vai chegar aqui na resposta. Perceba que para esse eu não precisei utilizar outras metodologias de resolução. Ele já chegou ao valor de R$ 6.743,26. Por último, eu gostaria de ter um salário líquido de R$2.000. Considerando aqui vários impostos, vários descontos que são feitos na folha, um líquido de R$1.000, um salário bruto de R$1.000 gera um salário líquido de 730. Quanto eu teria que ganhar para chegar a 2.000? Existem fórmulas em cada uma dessas operações. Então nós vamos mudar, vou resetar o meu modelo de novo. Vamos ver se ele vai conseguir resolver isso de primeira. Nós vamos parametrizar que a célula de objetivo vai ser aqui a célula B57, é onde eu quero que o valor seja atingido. Como resultado, eu quero chegar no valor de 2.000, adicionando como célula variável o meu salário bruto. Vou dar um update, vou clicar aqui e dar um update para ele capturar a referência da B53.
Parâmetros prontos, vou clicar em Solve Model e, teoricamente, ele vai conseguir mostrar quanto de salário precisaria ter para ganhar 2.000 líquidos. Perceba que ele conseguiu descobrir. Então, para que eu tenha um salário de R$ 2.000 líquidos, eu preciso ganhar R$ 2.739,73. O solver, na verdade, ele foi feito para trabalhar com vários argumentos. Nesses exercícios aqui do atingir meta, você viu que nós trabalhamos com apenas uma variável para o nosso problema. Mas quando o grau de complexidade da sua solução ela atinge outros níveis, ou seja, mais variáveis, então nós vamos precisar utilizar o solver com mais células variáveis. Quando nós temos uma única célula variável, então você vai utilizar o solver, mas poderia também utilizar o recurso atingir meta, que é um recurso disponível lá nas planilhas eletrônicas do Excel. Na próxima aula, eu vou explicar para vocês como o solver funcionaria na prática, como eu poderia estimar o faturamento aqui de uma empresa, e depois nós vamos fazer mais exemplos mostrando toda a potencialidade desse recurso e esperando, é claro, que ele chegue no resultado que eu estou esperando. Um grande abraço, até a nossa próxima aula.